O histórico engenho Cunhaú serviu de cenário para acontecimentos importantes da história do Brasil e do Rio Grande do Norte, berço da tradicional família Albuquerque Maranhão. Foi na igreja de Nossa Senhora da Luz que ocorreu a tragédia dos Santos Mártires de Cunhaú e hoje, em suas terras, encontramos o santuário cujo local atrai milhares de fiéis e romeiros. Em suas terras, que no passado foi considerada a maior propriedade do Rio Grande do Norte, também funcionou na parte denominada Ilha Maranhão, a primeira usina de açúcar do Rio Grande do Norte. Índios, negros, portugueses, holandeses e brasileiros deixaram suas marcas e contribuíram para compor a história do engenho Cunhaú. Essa é a capela de Nossa Senhora das Candeias, né? O engenho foi a doação de Jerônimo de Albuquerque Maranhão aos seus filhos Antônio e Matias em 1604 e a capela deve ter sido iniciada mais ou menos nessa época, e a gente sabe que por volta de 1807 há registros de que o engenho já estava quase pronto, né? É possível que esta capela ela tenha sido concluída antes da Fortaleza dos Santos Reis, né, que é o Forte dos Reis Magos, que seria considerado uma das primeiras edificações do Rio Grande do Norte. Em área rural, esta é a construção mais antiga do Rio Grande do Norte, né? É em estilo colonial. E aqui nós tivemos, como ponto culminante da história dessa capela, o massacre, chamado Massacre de Cunhaú, em 16 de julho de 1645, quando os holandeses dominavam o Nordeste e os católicos do Rio Grande do Norte faziam o seu culto sempre aos domingos e foram convocados por Jacó Rabi para que no domingo fizesse uma reunião. Vieram todos, estavam aqui desarmados, esperando que o representante holandês trouxesse as informações. Lembrando que em Pernambuco já teria começado a insurreição pernambucana de 1645, começou no dia de São João Batista, né, em 24 de junho. E aqui no dia 16 de julho, no domingo, chega Jacó Rabi com a tropa holandesa e outra tropa de índios tapuias e potiguaras. A missa já tinha começado, ele manda fechar as portas e as pessoas, sabendo que se tratava de um ataque e desarmadas, começaram então as suas orações por esta porta aqui. Jacó Rabi manda que se faça o ataque. Neste local, perto do altar, estava o padre André de Soveral. No primeiro momento, vem um índio tapuia para assassiná-lo. Ele manda que pare e adverte que se ele tocasse nele, o sacerdote, e nos paramentos do altar, suas pernas e braços iriam paralisar. O índio tapuia, muito supersticioso, parou imediatamente e não teve coragem de atacar o padre. Mas, aos gritos de Jacó Rabi, o índio Jererera, que era um índio da nação potiguara, atacou com várias punhaladas. E o padre tombou nessa área aqui e antes de cair morto, dizem que ele deixou suas marcas de sangue nessa parede. É claro que hoje, devido à reconstrução,
Essa parede ela foi rebocada e pintada, mas as pessoas ainda dizem ver as marcas de sangue nessa parede. Após o ataque ao padre, todos que estavam na missa, que era em número de 69 fiéis, foram então mortos. Apenas o dono do engenho, na época, Gonçalo de Oliveira, e 2 dos seus serviçais, que ficaram na Casa Grande e não vieram para a missa, conseguiram fugir, saindo pelo telhado, porque a casa estava cercada, e saindo pelo telhado, conseguiram alcançar os cavalos e conseguiram fugir. Todos que estavam no engenho naquele dia foram mortos pelos holandeses e pelos índios. É preciso que se diga, porque a gente julga então os índios como aqueles que fizeram o massacre aqui, como os culpados. Na verdade, os indígenas eles foram usados numa guerra que não era deles. E naquele dia, as armas indígenas elas foram muito importantes para os holandeses, porque era um dia de chuva e a pólvora estava molhada. Os holandeses não puderam usar os seus arcabuzes. Sendo assim, os índios feitos instrumentos para esse massacre. Esses fiéis que estavam aqui foram considerados santos, mas apenas 2 foram identificados. O padre André de Soveral, que está aqui representado com um cálice e uma faca ao peito, e o fiel Domingo Carvalho, foram os únicos que a igreja identificou e conseguiu nomeá-los, por isso eles foram considerados santos. Os outros não foram considerados santos porque não se encontrou seus nomes. E então o Papa João Paulo II concedeu a beatificação e o Papa Francisco concedeu a canonização. Hoje eles são santos da Igreja Católica para ser cultuado em todo o mundo. Aqui a gente ainda tem as marcas da igreja original do século XVII, esse arco que nunca ruiu. No século XIX, essa igreja começou a entrar em ruínas, caiu o teto e caiu o frontispício. A parte da frente ela foi toda, ficou toda em ruína. E os intelectuais do Rio Grande do Norte, junto com a Fundação José Augusto, decidiram em 1985 fazer a restauração dessa igreja, que Câmara Cascudo denominou de Santuário do Rio Grande do Norte. Então é isso que nós temos hoje, a igreja restaurada. Essa igreja também guarda uma parte da história colonial, porque o fundador deste engenho, Jerônimo de Albuquerque Maranhão, e fundador da família Albuquerque Maranhão, foi sepultado aqui. Ele também é o fundador de Natal, Jerônimo de Albuquerque Maranhão, fundador de Natal, e foi o primeiro brasileiro a comandar a Marinha numa expedição de guerra e um dos ícones da nossa história colonial. A sua lápide está aqui junto ao altar, já bastante desgastado, mas aqui se lia há algum tempo atrás. Aqui jaz o fundador Jerônimo de Albuquerque Maranhão. Estamos entrando aqui na capela do Engenho Cunhaú, e essa é a sacristia onde está enterrada, ou estaria enterrada, a ressuscitada do Cunhaú. Neste local foi sepultada Maria Umbelina de Albuquerque Maranhão. Ela era filha do comendador Antônio de Albuquerque Maranhão,
que foi dono dessas terras. E em 1858, ela casou-se com o chefe de polícia de Vila Flor. Casamento arranjado, como era comum na época. Porém, dizem que ela não queria casar-se com ele, e sim com um grande amor da sua vida, um jovem que andava pela região. Mesmo casada, ela continuou tendo encontros com o seu grande amor. E isso gerou muitas fofocas na região. E a família, querendo acabar com esses comentários, se reuniu e decidiu por eliminar Maria Umbelina. Iriam matá-la para resolver o assunto. Só que no dia da sua execução, descobriu-se então que ela estava grávida. E ela foi poupada nesse dia. Esperou-se o dia do parto, onde se daria veneno a ela depois que nascesse a criança. Assim, se diria a todo mundo que ela teria morrido de parto e estaria resolvido o problema, e a grande mácula dentro da família estaria eliminada. E assim teria sido feito. Maria Umbelina, então, reaparece viva 2 anos depois, na cidade de João Pessoa, morando em um prostíbulo, quando adoeceu com malária e foi atendida por um médico. E o médico, a vê-la, foi logo dizendo: se eu não tivesse ido ao enterro de Dona Maria Umbelina, eu ia dizer que era a senhora. E ela responde para o médico: sou eu mesmo, doutor. Eu não morri, estou viva. E então ela vai contar toda a sua história, né? De como ela escapou da morte e terminou morando num prostíbulo da Paraíba. Em 2015, no ano da misericórdia, o Papa declarou esta porta Santa. Foram algumas portas no mundo foram declaradas santas. Essa daqui foi uma delas, em 2015. Estamos aqui com Dona Ilka, que agora vai falar um pouco, né, da história, né, dessa propriedade em relação à sua família, como adquiriu, enfim, essa parte sentimental da família com o engenho Cunhaú. Essa propriedade foi adquirida pelo meu bisavô, Manuel Otônio de Araújo Lima, em 1919 e administrada pelo seu filho, meu avô Otávio de Araújo Lima. Ele chegou aqui nessa época, construiu, edificou o engenho, edificou a casa de pulgar, edificou casa de farinha, e ele morava na fazenda vizinha, Bom Passar. Mas meu avô, ele foi uma pessoa que ele administrou de 1919 até 1952. Quando ele faleceu com 53 anos de idade. Mas meu avô, em 1929, ele recepcionou aqui na capela Mário de Andrade, que veio ao Rio Grande do Norte. Em 1953, o engenho passou a ser administrado pelo meu pai, Hugo de Araújo Lima. E o engenho fabricava açúcar, mas deixou de fabricar. A última vez que o engenho moeu foi em 1969. O engenho moeu, essa propriedade passou a ser fornecedora de cana
para a usina Estivas e vivendo da produção de cana-de-açúcar e da pecuária. O engenho Cunhaú, ele tem uma atual atividade, não é isso? Sim. Qual é a atual atividade do engenho? Hoje a propriedade vive da pecuária e estamos retornando ao plantio de cana-de-açúcar. Voltar de novo, né? A fornecer a cana, né? A cana, estamos plantando. Esse engenho produzia açúcar, não era rapadura, não era aguardente. Não tenho, assim, notícia que ele fabricou aguardente, não tem essa notícia. Eu sempre soube que ele fabricava açúcar. Tem 400. E o interessante, né, é que o Cá conversando comigo, ela falou que está fazendo todo o resgate histórico, né, do engenho Cunhaú, pesquisando, fazendo uma pesquisa, né, de fotografia, né. E o que você pretende fazer com tudo isso? Eu pretendo organizar a documentação. Meu avô era um grande colecionador, meu pai também. Eu pretendo organizar tudo isso que eu tenho de reportagem sobre o engenho, de fotografias e tudo, e organizar um museu aqui. Beleza. Você também falou que tem alguma coisa nas mídias sociais, né? Nas redes sociais. Tem uma página, como é que é? Tem um site, né? www.cunhaú.com.br www.cunhaú.com.br. Pronto, para conhecer um pouco mais da história desse lugar, é só acessar esse site também, não é isso? Também. E no vídeo vamos colocar também algumas fotografias de época aqui do engenho Cunhaú. E nós, que fazemos parte do canal da Rotas Entre os Casarões, agradecemos, né, por ter nos recebido. Eu tenho um prazer imenso. Isso, abrir a porta para contar essa história, para que mais pessoas possam conhecer, né, a história da sua região, do nosso Nordeste, né, Ilka? Lógico. Né? Nós nordestinos, né, somos assim apaixonados pela nossa história e que a gente está aqui para isso, para divulgar. Pois é. Resgatar a nossa história, passar para os mais jovens, né? Documentar, que aí a juventude fica sabendo. Se perpetuar, não é isso? Perpetuar, e não se perder no caminho. Pois né? Será isso nossa missão. Pronto. A nossa também, do canal Na Rotas Entre os Casarões. Obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais essa formação histórica, né, do nosso grande Nordeste, nosso amado Nordeste. E você ainda que não é inscrito no nosso canal Na Rotas Entre os Casarões, está esperando o quê, pessoal? Se inscreva, né? Comenta e compartilha aí para mais pessoas, para que o nosso trabalho, a nossa história seja conhecida aí em todo o Brasil e quem sabe, né, no exterior também. Tchau! André de Albuquerque, Maranhão, era o senhor de Cunhaú, chefe de governo do Rio Grande do Norte durante o movimento de 1817. Engenho Cunhaú, teu nome traz a lembrança as cunhais de pele morena e sorriso alvo e perolado que banhavam nas águas impolutas do rio, semelhante às ninfas gregas em Arcádia tropical. E o que dizer do teu passado, heráldico, ostentando o brasão dos Albuquerque, Maranhão, e propagando sua genealogia mundo afora. O verde esmeralda dos vastos canaviais e férteis vazas prosperavam os rincões potiguares do passado. Índios, portugueses, negros, holandeses e brasileiros escreveram e reinventaram e reescreveram tua história que ainda hoje são somada a tantas outras do nosso Brasil continental. Teus mártires são testemunha da crença abraçada e imortalizada pelo batismo de sangue dos fiéis. Quem sabe, nas horas serenas da madrugada, ainda podemos ouvir os clamores do além pretérito das almas translúcidas e fervorosas, empunhando a palma do martírio como sinal de vitória. A mão ensanguentada do sacerdote deslizara pela dura e fria parede, simbolizando a última ação e testemunho do sinistro. Assim és, Cunhaú, a soma dos momentos importantes, o ir e vir dos visitantes e dos que levarão consigo um pouco de ti.